Olá, poderosa! Tudo bem com você? Seja bem-vinda a esse vídeo onde nós vamos falar um assunto polêmico, patriarcado e o feminino, mas especificamente na relação profissional, na área profissional da mulher. Se há um assunto que interessa para você, então segue assistindo esse vídeo, dá um likezinho e desliga as distrações. Bom, esse assunto é um assunto que eu já trouxe aqui no canal faz bastante tempo, inclusive tem uma vergonhazinha alheia naquele vídeo, mas você pode assistir ele aqui. São as minhas primeiras impressões sobre o patriarcado há alguns anos atrás, acho que são 2 anos atrás, quando eu comecei a postar vídeos novos aqui no canal e comecei, né, a empreender o meu projeto aqui online. E é um assunto que começou a me interessar muito depois de um tempo muito profundo, né? Um processo muito profundo de autoconhecimento que eu passei. Obviamente, se você me segue, você sabe que o autoconhecimento é um processo para a vida, né? Eu acredito que devem fazer uns 10 anos aí que eu comecei esse caminho e eu ainda me sinto um bebezinho que às vezes chora e pede colo quando algumas coisas acontecem. Então é importante você entender que é um processo, se você está passando por ele agora, às vezes você vai achar que está dando um passo atrás, mas não, né? Calma, tá tudo certo. Tá? Então, esse vídeo é para falar especificamente sobre patriarcado, minha visão sobre patriarcado, e talvez vai ser uma visão parecida, um pouquinho diferente da minha de 2 anos atrás, porque eu também não sou a mesma pessoa que 2 anos atrás, mas eu queria bater esse papo aqui com você, principalmente porque eu acho que realmente muitas coisas do que acontecem com as nossas crenças profissionais femininas e muito do nosso insucesso profissional vem dessa cultura, né, dessa cultura fomentada em cima do masculino, tá? Mas afinal, o que é esse tal de patriarcado? O que é o patriarcado, né, Miriam? Gente, olha que doido. Aqui em Portugal, essa palavra é usada para outra coisa, tá? Então é bem louco para mim quando alguém usa essa palavra aqui e não tem nada a ver com o que a gente já usa aí no Brasil e já tá falando há tanto tempo sobre esse assunto, tá? Aqui em Portugal, o patriarcado é uma parte lá da igreja católica que faz algumas coisas, sei lá, não entendo muito bem, mas eu sei que é tipo uma parte da igreja católica, tá? Então é totalmente diferente. Se você é português ou se você mora aqui em Portugal, é totalmente diferente do significado que nós damos, né, para o patriarcado e a cultura patriarcal lá no Brasil. O patriarcado, basicamente, é a cultura que foi criada há milhares de anos em cima da ideia, né, da fomentada essa cultura, essa ideia de centralização em cima do masculino, em cima do homem. Né? Eu não sou historiadora, tá? Não sou historiadora, mas existem indícios de talvez 4, 5 mil anos atrás e as primeiras leis que foram encontradas, inclusive existe uma pedra que é Hammurabi, eu acho que é o nome da pedra, que tem umas leis assim muito machistas aos nossos olhos de hoje, mas que naquela época faziam total sentido para as pessoas, né? Então era a possibilidade do homem ter mais de uma mulher, se a mulher dele fosse infértil, a possibilidade de uma mulher ser apedrejada se ela por acaso, né, pensassem que ela estava cometendo adultério, tudo isso porque o homem queria se certificar, né, ter 100% certeza que o filho era dele, que a mulher estava esperando. E eu acredito na minha humilde mesmo, gente, por favor, se você é historiadora. E eu falei que é assunto polêmico porque realmente é. Eu sei que vão ter pessoas que vão querer comentar aqui o que pensam sobre isso e tudo bem, tá? Eu adoro, eu não gosto de polarizar, tá? Eu sei que todo mundo tem a sua opinião. Mas eu gosto muito de conversar aqui abaixo, inclusive lá no outro vídeo do patriarcado eu tenho vários comentários, assim, muito, digamos até, assim, raivosos de algumas pessoas, mas tudo bem, né, a gente tá aqui para compartilhar. Eu acredito que o patriarcado deu início em um momento da sociedade, né, de organização da sociedade, que a força braçal masculina se tornou muito importante, tá? E aí a mulher, ela precisava meio que ser aquele objeto, né, de parir, assim, digamos, porque se precisava de
pessoas para trabalho braçal, para ir para as guerras, né? Então, assim, são milhares de anos e, como eu falei, não sou historiadora, mas eu gosto muito desse assunto e leio bastante sobre ele, estudo. Inclusive, iniciei um curso que trabalhava bastante essa clareza e esse entendimento, essa consciência do feminino e do masculino, né? Já vou falar um pouquinho sobre isso. Então, só que o que aconteceu, né? Então, que se criou essa ideia, né, de que a mulher tinha que estar lá guardadinha para o homem saber que o filho era dele e também para ter muitos filhos, né? Então, entre ter um filho e outro, ficar ali criando e aumentando os clãs. E a mulher, ela tinha muito poder na sociedade, né? Inclusive, existem muitos indícios históricos de deusas, né? De que antes a mulher era vista como uma divindade, porque ela tem esse poder de gerar vida. Só que ao longo dos anos foram acontecendo transformações culturais e a mulher passou a cada vez mais perder o seu espaço e perder o seu lugar na sociedade, né? Por vários motivos, obviamente não é um acontecimento, mas isso foi naturalmente acontecendo. Não tô aqui querendo culpar os homens, não tô aqui querendo criar polêmica, tá? Mas isso são fatos históricos e você, né, talvez deve concordar comigo. Então, só que existe um movimento ali, quando a igreja começou a se fundamentar, a igreja católica, e também, desculpa gente, não tô, né, querendo aqui falar mal da igreja católica, tô mesmo falando de coisas que aconteceram, e toda essa ideia de que a interpretação de que o homem era a cabeça da relação, de que as mulheres eram emocionais e não sabiam de nada e eram inseguras, e aí depois, obviamente, né, quando a igreja se juntou muito ali com a monarquia, as mulheres eram muito meio que aquele bibelô, né, sensível, e realmente as mulheres acreditavam que elas eram frágeis e sensíveis, né, até começarem os primeiros movimentos lá na Revolução Francesa, quando as mulheres lutaram junto com os homens para ter independência, e obviamente que vários movimentos começaram em vários lugares do mundo, mas a Revolução Francesa foi muito forte, né, que as mulheres pensavam, como assim, né, eu tô lutando aqui por direitos iguais, liberdade, igualdade, mas essa igualdade não é para mim também, né. Mas obviamente que antes disso, várias outras mulheres já tinham tentado se rebelar, né, sobre várias questões, né, a mulher ter que casar obrigatoriamente, a mulher não poder estudar, a mulher não poder trabalhar, a mulher não ter outra ocupação a não ser, né, aquela que era escolhida por outras pessoas para ela. Então, todo esse movimento de geração em geração é chamado no Brasil de patriarcado, né, cultura patriarcal, que colocou o homem, o masculino, num patamar da sociedade, e inclusive, né, as religiões que trouxeram essa ideia, né, e aí a gente começa talvez com Zeus, não sei, como eu falei, não sou historiadora, mas essa ideia de Deus, esse pai, esse homem sentado num trono, e aí quando você olha para Deus como uma figura masculina, né, você já começa ali a colocar, implementar essa ideia de que realmente o homem é melhor que a mulher, né? De como se o homem realmente fosse mais que a mulher, que ele valesse mais que a mulher na sociedade. E aí tem vários acontecimentos que fortalecem isso, né? A caça às bruxas, por exemplo, é uma coisa assim muito forte que aconteceu e eu acho que é muito pouco falado, mas foi um movimento bem castrador, assim, digamos, para as mulheres que não estavam vivendo da forma que a sociedade queria, as mulheres, né, que viviam fora desse movimento de ser a mãe, de estar lá em casa, guardadinha, fechadinha, e que foram queimadas, né, milhares de mulheres queimadas, e como eu falei, historicamente comprovado, né, se você nunca ouviu falar sobre isso, procura que é bem legal você saber. E aí quando você começa a olhar para isso, essa cultura formada em cima do masculino, né? E aí a gente entende também um pouquinho uma das leis universais, né? Que é a existência do masculino e do feminino em tudo, né? Então, quando a gente eleva o masculino, a gente entende que tudo na sociedade foi moldado em cima da perspectiva masculina, que é
né? A energia masculina é essa energia da força, a energia da ação, a energia do movimento, a energia do desejo, né? A energia racional, né? De racionalizar as coisas. E a energia feminina é essa energia mais paciente, a energia mais de intuir, a energia que traz mais o espiritual, né? A mulher, ela tem isso naturalmente, a energia que cria, essa energia de criação, de criatividade. Então, quando a gente entende, né, um pouco mais sobre o patriarcado, a gente também consegue entender que na sociedade a mulher foi colocada num papel, mas não só a mulher, o feminino foi retirado da sociedade. E aí eu acredito que essa desconexão com a natureza, né? E como eu falei, não é um acontecimento, os homens são todos horríveis, não. É um movimento, né? E não sei por que a sociedade se fundamentou dessa forma, não tem explicação, né? Não é nosso papel, talvez, entender isso. Acho que o nosso papel é trazer essa consciência para que a gente possa equilibrar essas duas energias, equilibrar o nosso papel, o nosso direito aqui e, né, partindo do quê? Do pressuposto de nos equilibrarmos como mulheres na sociedade, no nosso papel de mulher, né? Entender que a gente tem essas duas energias também dentro de nós, mas trazer esse equilíbrio. Por quê? O que acontece, né? Então, uma cultura que foi fomentada em cima da ideia de que o homem é mais, de que ele sabe mais, gente, esse vídeo vai ficar enorme, traz a ideia, obviamente, de que a mulher é menos. Né? Então, se o masculino é mais, a mulher é menos. E aí, hoje, a gente lida com tanta insegurança, a gente lida com tanta culpa, a gente tem culpa na nossa sexualidade, a gente tem culpa no nosso desejo de empreender e deixar a família, né? Não é deixar, mas é seguir, né? um sonho seu. A mulher acredita que ela é 100% responsável pela família, não divide o papel com o homem, se coloca numa posição, às vezes, numa posição de inferior, ou às vezes, né, no desequilíbrio, se coloca numa posição de empurrar, né, de querer tomar muito masculino para si, porque o que aconteceu com as mulheres? Para elas tomarem o lugar delas de volta na sociedade, elas tiveram que se masculinizar. Tanto é que no movimento feminista, depois, né, tudo em volta, a moda, começa a trazer uma mulher menos feminina, né, uma mulher já mais vestida como masculina, uma roupa mais masculina. Não tô dizendo que é certo ou errado, não tem nada a ver com isso, né? É só uma percepção desse movimento da sociedade que aconteceu e que não tem como a gente negar, né? A gente achar assim, vamos desligar esse botãozinho aqui agora e agora todo mundo vai ser igual e a gente cria umas leis e aí tá tudo certo. Não, porque tá no nosso inconsciente coletivo essa ideia. E ainda hoje a gente experiencia tudo isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, dentro da nossa família, né? Muitos homens que ainda acham que a mulher vale menos, né? Talvez no inconsciente deles, eles não vão chegar para você e falar você vale menos, mas eles vão interromper enquanto você fala, eles vão elogiar sua beleza em uma reunião de trabalho onde eles não fariam isso com um homem, eles vão tomar várias atitudes, mas não só os homens. Nós mulheres também, né? Nós mulheres também tomamos atitudes empoderando essa força masculina e nos colocando às vezes numa posição menor, repetindo coisas como as mulheres são muito competitivas, eu gosto mais de trabalhar com homens porque as mulheres são muito emotivas, e aí quando chega na época da TPM, fica não sei o que, né? Então, é importante a gente entender que sim, existem mulheres desequilibradas, mas existem homens desequilibrados também, né? E é importante a gente entender que a gente precisa trabalhar esse equilíbrio, ter esse entendimento, essa consciência, para que a gente possa tomar o nosso espaço, o nosso lugar, que é nosso de direito, como mulheres empoderadas, poderosas e seguras, né? E aí, trazendo, né, o patriarcado e o feminino, né, não tô falando de feminismo hoje, falei um pouquinho, né, sobre o movimento feminista, e aí eu acho que feminismo é ainda mais polêmico, assunto mais polêmico, talvez para um próximo vídeo. Se você quer que eu fale sobre isso, deixa um comentário aqui abaixo. Mas falando sobre feminino, né, essa energia do feminino e do masculino, que tá em tudo, e tá em nós também, né, óbvio que a mulher
é mais feminina, às vezes, né? Existem muitas mulheres que têm mais energia masculina e existem homens que têm mais energia feminina também. E tudo bem, tá? Voltando na questão da área profissional. Então, o que acontece, né? Hoje a gente se masculinaliza... Não, sei lá, gente, que palavra que eu uso pra falar isso. Hoje a gente se torna muito masculina, depois escrevam pra mim qual a palavra eu deveria ter dito. Hoje a gente se torna muito masculina pra tomar um lugar de posição, e aí quando a gente entra numa liderança, isso aconteceu comigo quando eu assumi um cargo de liderança, que eu fiquei assim meio, e agora, gente? Eu não consigo olhar pra uma pessoa sem olhar pra ela e falar, ela é um todo, tá? Eu não posso achar que ela vai ter resultado se eu não trabalhar ela como um todo. Isso é uma visão muito feminina, eu acho, né? Porque eu sei que se a pessoa tá mal em casa, ela não vai render aqui. E eu sei que se ela não acreditar nela mesma, se ela não souber das suas habilidades, se ela não souber dos seus dons, se ela não tiver autoconfiança, ela não vai render igual, né? Então, o meu trabalho de líder era também um trabalho de desenvolver. E eu fiquei muito perdida no começo, porque algumas pessoas falavam, você é muito boazinha, né? Você releva tudo, né? Eu não relevava tudo, mas eu tentava olhar com uma ótica mais acolhedora, mais intuitiva, mais de olhar para o criar junto, vamos fazer junto, né? Ou a energia masculina é muito do, eu tô aqui, vamos lá, eu vou fazer, eu vou atrás e vocês vêm comigo, me sigam, né? E a mulher, não, vamos fazer junto, vamos construir, vamos criar isso aqui, vamos criar junto. Então, ou isso, né? Ou a mulher, ela se põe na posição totalmente da insegurança, né? Do lugar aquele de silêncio, do lugar cativo, da mulher que, não sei, isso eu não sei, não vou conseguir, não tem como aprender, não. Isso é meu marido que faz, eu não sou boa nisso, né? E aí entra naquela energia, só na energia, por isso tem equilíbrio, né? Só na energia do esperar, né? Só na energia do gestar, né? Que a gestação, ela é um exemplo bem legal para isso, né? A Maia Andrade fala bastante disso no curso dela, o curso Kybalion na prática. Ela fala bastante sobre essa questão da energia. E a gente tem, né, esse exemplo da energia feminina e masculina na gestação, mas existe energia feminina e masculina em tudo. Então, a energia feminina é o gestar, é o esperar, é o cultivar, né? Olhando para as plantas, a energia feminina é depois de botar a sementinha na terra, né? Então, falando da energia masculina, a sementinha que entra na terra, é ali o desejo de sair, mas o feminino é a terra que tá ali, que aduba, né? O feminino é você olhar, é regar, tirar a erva daninha. Eu tô usando o mesmo exemplo que eu usei no vídeo da semana passada. Mas é muito importante você saber que existe um equilíbrio, que você é totalmente capaz de lidar com essas questões e que todos os direitos adquiridos, né, que nós estamos conseguindo ao longo desses anos são ótimos, maravilhosos. Eu acho que a gente está caminhando por uma sociedade mais igualitária, mas a gente também tem que trabalhar aqui dentro primeiro, tá? Temos que trabalhar a nossa consciência de que tudo bem, isso aconteceu. A gente é descendente de mulheres inseguras que aonde o homem cuidava de tudo, aonde elas eram obrigadas a aceitar maus tratos, traição. Ainda hoje, né, gente, isso acontece muito, mas hoje nós somos esse movimento, né, essa mudança. Nós temos que ter essa clareza, nós como mulheres, e principalmente nós temos que preservar o feminino, não só em nós, mas na outra. Porque quando a gente julga a outra, quando a gente fala mal da outra em alguma atitude que ela teve, ou quando a gente fala, prefiro trabalhar com homens, ou quando uma mulher entra e a gente olha para ela como se fosse mesmo, assim, uma ameaça, né? Porque realmente durante muitos anos as mulheres foram uma ameaça uma para outra, porque elas precisavam competir por um bom casamento, por um marido, porque senão elas morriam de fome, elas não podiam trabalhar, gente. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência para que a gente possa superar tudo isso. E eu espero que tenha feito sentido para você essa consciência, né? E eu espero que você comece a entender o que está em desequilíbrio, talvez, em você, no seu trabalho, ou se você, né, tá com pouco autoconfiança, ou você acha que você não consegue sozinha, ou que você precisa de um homem do seu lado, ou ao contrário, né? Você é tipo, eu já fui muito controladora,
né? Eu já fui muito aquela pessoa do não, eu falava, eu sou muito shark, hoje eu não sou mais shark, né? Nada contra quem é shark, né? O que é o shark? É o predador, vamos atrás, né? Eu prefiro não ser mais shark, porque é muito pesado ser shark. Era pesado pra mim, né? Tem gente que é shark e naturalmente shark. Mas hoje eu quero ser talvez um golfinho que nada lá livre, dá os seus pulinhos e cria vida feliz e alegre, com muito amor e equilíbrio, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário aqui pra mim sobre o que você achou e manda pra uma amiga poderosa para que a gente possa espalhar essas verdades aí. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!